seu irmão e diz assim: Jesus te dá a vitória. Você pode cumprimentar o seu irmão que está sentadinho, que ele seja bem-vindo, em nome de Jesus. Sorria, Jesus ama você, querido. Chegou 2012. Esperávamos? Parece que o tempo voa, não espera ninguém. Já perceberam? 2011 passou tão rápido, quase como um piscar de olhos. Apesar das suas atividades, da atividade de cada homem e de cada mulher aqui presente, parece que quanto mais nos empenhamos, mais escasso se torna o tempo. Mas o tempo voou e nós chegamos vivos, com a permissão do Senhor nesta noite, para celebrarmos o primeiro dia do ano, com famílias queridas, pessoas que nos visitam, vindo de Teresina, de outros estados, pessoas que estão conosco, sejam todos bem-vindos, os irmãos da igreja. Certamente tem muitos bancos vazios, final de ano sempre assim, final de ano, início de ano, muita gente viajando, passeando. É um direito que lhe assiste, e onde estiverem, sejam abençoados e guardados pelo Senhor. Estamos compartilhando, e demos início ontem na virada do ano, né? Às 10 da noite iniciamos a celebração, encerramos à meia-noite, às 0 horas, e daqui partimos para a casa pastoral. É um momento muito agradável. Sentimos falta de muitas pessoas queridas, pessoas que nem deram uma ligadinha: olha, não vamos poder ir, né? Pessoas que ficaram enfermas, pessoas que tiveram outros compromissos, pessoas que estavam com seus familiares. Louvado seja Deus, estamos juntinhos, né? Você não me escapa, viu, Oliveira? Oliveira e Lélia, os dois estão assim sumidinhos da Silva. Todo mundo querendo saber onde estão. Então vocês perguntam onde é que eles estavam. Não sei se filou de mel, mas estavam aí, né? Raiando a aurora nas praias do Ceará, por aqui. Depois a gente vai se informar direitinho. Mas sejam bem-vindos, Deus abençoe. Estamos iniciando então uma série de mensagens do mês de janeiro, virando as páginas da vida. Você já virou uma página de um livro? Quantos já viraram uma página de um livro? Todos, né? Pegamos assim um livrozinho, passamos a página. Quantos já pegaram um calendário e viraram a folha do calendário? A maioria, né? Agora, virar a página da vida não é fácil. Virar a página do nosso dia a dia, quando o médico diz: olha, você tem que fazer dieta, você não pode comer bolo de chocolate. As meninas olharam para a outra: que maravilha, né? Não pode, seu colesterol está altíssimo. Virar essa página e dizer não é difícil. Difícil é ser machucado, ser pisado com palavras, atitudes, e virar a página da vida. Sozinho nós não conseguimos. Humanamente nós não conseguimos. E sabe por quê? Porque é muito difícil. O Senhor não nos propõe um evangelho fácil, um evangelho de sombra e água fresca. Ele não nos disse isso, nem nos prometeu. Ao contrário, o Senhor Jesus Cristo foi direto, taxativo, objetivo, e disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus, e nos tornamos então mais do que vencedores em Jesus de Nazaré. O fato é que vivemos uma época em que a religiosidade está florando cada vez mais uma religiosidade contemporânea, pós-moderna, e com todas as suas inovações permissivas, e que todo o lixo do universo se adentra e se adequa à realidade da comunidade de fé. E tudo é possível, tudo é normal. Mas para virar a página das Escrituras Sagradas, estudá-la e praticá-la, poucos o fazem. Nós precisamos levar Deus a sério. 2012 está adentrando e nós precisamos conhecer Jesus e fazer a sua vontade sempre. Foi, aliás,
nas Escrituras Sagradas, passar as páginas, nos determos nas Escrituras e meditarmos nessa palavra que nos traz sabedoria e graça. Isso muita gente não quer. Nós queremos um evangelho barato, um evangelho de camelódromo, onde o efeito tem que ser imediato. Eu pago, você ora e eu recebo, porque Deus tem uma dívida comigo. É assim que muitos pensam. Ele prometeu, ele tem que cumprir. E assim sucessivamente nós queremos passar as páginas da vida como folheamos um livro qualquer. E as páginas da nossa vida, da nossa existência, aquilo que temos escrito ao longo dos anos, não é fácil passar essas páginas. Muitas vezes precisam até ser arrancadas e jogadas ao fogo. Nós não esquecemos as marcas que existem em nós. No meu punho tem uma cicatriz com 18 marcas. Foram 18 pontos. Quebrei o pulso num acidente. E o médico disse: ele não vai poder mais movimentar a mão. Foi um sucesso a cirurgia, mas o Senhor não tem muita esperança de movimentar a mão. Eu digo, a minha esperança é Jesus. E quem operou foi Jesus de Nazaré, usando as tuas mãos. E o sucesso é e será sempre de Jesus. Você ainda não entendeu nada, doutor. Na terceira ida ao médico, ele disse: que tal? Jesus de Nazaré já operou alguma coisa aí? Você já está movimentando os dedos? A mão muito inchada, e eu com aquela mão dura. Eu disse: esses dedinhos aqui me doeu demais, mas eu movimentei. Eu digo: Jesus não faz nada pela metade, tem incompleto. E hoje, olha, normal. E os anos se passaram e ela está ficando mais bonita, uma mãozinha bonita, né? Mãozinha que eu abençoo, mãozinha que eu dou palmada no meu filho lá atrás, né? Não dá mais para dar palmada não, o cara já está grande. 23 anos e meio. Ele completou 24 anos. E aí quando passou a madrugada, ele me chamou e disse: pai, agora é 24 e mais umas horas. Agora eu tenho certeza que sou homem. Mas só foi brincadeira, né? As páginas da vida. Quantos estão se propondo em virar a página da vida essa noite? Quantos necessitam virar a página da sua vida e deixar Cristo escrever uma nova história? É fácil? Olha para seu irmão e diga assim: não é fácil virar as páginas da vida. Virando as páginas da vida. Esse tema retrata a importância de mudarmos os nossos rumos quando necessário, e de reescrevermos uma nova história, amados. Deixe Deus reescrever a tua história. É o único pedido que eu lhe faço essa noite. Não confie no homem, que não há sabedoria alguma na vida do homem. Toda a sabedoria existente na mente e no coração do homem vem de Deus. Mas deixe Deus reescrever a tua história. E a partir do momento dessa dependência exclusiva de Deus, Deus reescreverá a mais linda história nas folhas abertas da tua vida, e que Ele já limpou pelo seu sangue remidor. E enquanto Ele diz dos teus pecados: não me lembrarei mais, Ele apaga. O grande problema é que nós temos um senso crítico muito grande. Nós não nos perdoamos a nós mesmos. Enquanto algumas pessoas já nos perdoaram alguma ofensa, algum problema e dificuldade que tivemos, quando Deus, o próprio Deus, já liberou perdão e graça, nós mesmos ainda não liberamos perdão para nós mesmos ou para alguém que precisa. Somos rígidos demais, somos ascéticos, não cremos plenamente no poder de Deus e na eficácia daquilo que Ele deseja fazer. A Bíblia diz: tão somente creia. E quando cremos, vemos a glória de Deus. Mas pastor, eu estou tentando crer, mas eu não consigo. Logo não verá a glória de Deus.
Descansa no Senhor, espera nele, e Ele satisfará os desejos do teu coração, diz o salmista Davi, sabiamente, por ter passado tantas dificuldades e problemas, virando as páginas da sua existência com a ajuda de Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 5, nos diz assim: e o que estava sentado, todos juntos, sobre o trono, disse: e acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o que está sentado sobre o trono, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão entronizados, e eis que faço nova todas as coisas, diz o Senhor. E ainda acrescentou, dizendo: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Permite que Deus escreva nas tábuas do teu coração, nas folhas da tua existência, que essas palavras ditas através do Evangelho de Cristo Jesus são verdadeiras. Escrevam essas palavras no coração e comecem a escrever e reescrever uma nova trajetória de vida. 2011 pode ter sido muito difícil, 2012 não vai ser mais fácil, mas com Jesus na existência humana, lado a lado, juntinho conosco, nós podemos reescrever essa nova história. Um autor desconhecido, ele declara as seguintes palavras: muitos são os que param num determinado ponto da vida por não conseguirem superá-lo, e morrem por não aprenderem a virar as páginas da vida. Em algum ponto da vida nós paramos, ficamos estáticos, estupefatos, e não conseguimos fazer absolutamente nada. Estamos neutralizados porque olhamos apenas as crises, olhamos apenas os problemas e dificuldades. Estamos anestesiados por não conseguirmos virar a página pesada da existência, e nós precisamos, com a força que Deus nos dá, virarmos as páginas da vida. Amanhã será um novo dia, e basta cada dia a sua dificuldade e seu mal. Deixa Deus escrever, saia do seu ponto de acomodação. Você consegue, você vai superar todas as crises e problemas se estiver com Cristo e Cristo em você. Com isso nós teremos um novo dia, um novo dia, um novo amanhecer, mas teremos também um novo rumo. Parece que esse dia novo, parece que nunca chega, está custando. Parece-me que um novo rumo, uma nova jornada e direção, parece que nunca se aponta a Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Um novo rumo nós temos, já caminhamos nele. Nós precisamos lembrar que um novo dia virá. Pode a noite inteira você chorar, mas lembre-se que de manhã vem a alegria. Isso é a promessa do Senhor. Uma nova história para todos aqueles a quem Jesus virou as páginas da vida. Para pessoas do passado, do presente e aqueles que haverão de existir, o Senhor se propõe em virar as páginas da sua vida, para que um novo dia, um novo rumo e uma nova história seja escrita por Deus. Mas eu quero me concentrar, quero falar sobre a multidão. Quero falar sobre Jairo, o principal na sinagoga. Quero compartilhar com os irmãos essa noite sobre a mulher hemorrágica. Quero mostrar as carpideiras, as mulheres choronas. Quero também mencionar a menina morta, que precisava reescrever uma nova história de vida. Baseado no texto de Marcos capítulo 5. Abram suas Bíblias e acompanhem. Marcos capítulo 5, uma narrativa fantástica do Senhor para nós. Deixou esse legado exatamente para nos ensinar que Ele vira as páginas da vida. Quantos trouxeram Bíblia essa noite? Levanta a Bíblia. Vamos ver a Bíblia. Mãozinha, pode me enrolar. Quantos trouxeram a Bíblia? Levanta a Bíblia bem alto. Glória a Deus. Quem não trouxe, levanta o dedinho assim. Bem vergonhado. Vamos trazer a Bíblia. Tá certo? Se não tem, conversa com o irmão Brito e ele vai providenciar, quem sabe, o Novo Testamento. Vem, irmão Brito?
Deixa as folhas abertas. O que falar da multidão? Uma multidão em que procurava Jesus, e essa narrativa é interessante, que ela começa exatamente assim: tendo Jesus passado de novo o barco para o outro lado, capítulo 5, verso 21. Tendo Jesus passado de novo no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava à beira do mar. Jesus estava à beira do mar e estava ali com a grande multidão. No verso 24 diz assim: Jesus foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. Sempre a multidão aparece nas narrativas em que Jesus está no cenário da existência, da história. Mas o que falar da multidão? Para onde Jesus ia, uma grande multidão acompanhava. Hoje o mesmo acontece. Tem muitos que procuram Jesus por curiosidade, para saber quem de fato é Jesus. Alguns historiadores, alguns certos críticos. O que falar da multidão? Aqui nós temos uma pequena multidão nesse salão, nesse santuário. O que falar de vocês? O que falar de nós? Multidão em um mundo cheio de pecado, cheio de tristeza. O que falar da multidão em que acompanhava Jesus? Por onde ele ia? A multidão buscava Jesus para conhecer a verdade que liberta, para sentir o perfume e o aroma da salvação. A multidão estava ali para criticar certamente, e muitos da multidão eram críticos de plantão, fariseus hipócritas de carteirinha. Estavam inseridos no meio da multidão. Existiam homens, mulheres, crianças, jovens, ricos, pobres, aleijados, cegos, pessoas aparentemente boas, que fluía na sua existência saúde. Mas o que falar da multidão se estamos em meio a essa multidão? E no meio dessa multidão nós precisamos aprender a passar as folhas da vida, virar a folha da vida no meio da multidão. O que falar mais da multidão se fazemos parte desse contexto histórico, socioeconômico, espiritual em que vivemos em meio às multidões? Pessoas solitárias, vazias, sem esperança no meio da multidão. Pessoas cheias de fé e de esperança, que irradia a graça e a glória de Deus no meio da multidão. Multidão que caminha em desvaneio, e nós estamos caminhando junto com eles ou em contramão a esta multidão. Multidão em que grita: crucifica-o, mata Jesus. Ou será que estamos na contramão desta multidão? O que falar então dessa multidão? Estamos juntos ou então estamos na contramão dessa multidão? Multidão essa que leva você, te induz a estar nas baladas da vida, nas madrugadas da vida, aproveitando a virada de ano, bebendo, fumando, farrando e dando os pulinhos, os 7 pulinhos das ondas, das 7 ondas, 7 pulinhos, os grãozinhos que jogam as sementes de fé, de esperança para emanjar, engodo, mentira. O que falar então da multidão em que está nos cercando como cercava Jesus? E no meio da multidão que surge um indivíduo chamado Jairo, o principal da sinagoga, um rabino que era chefe dos demais, um homem culto, um homem conhecedor das Escrituras Sagradas, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da lei, conhecedor da lei, um homem referencial para os demais. O que dizer dele? Quantos religiosos nós estamos aqui? Nós temos aqui diante de nós pessoas que têm Bíblia. Se a ler eu não sei, mas tem a palavra de Deus, o acesso à verdade que liberta, ao conhecimento divino, sobrenatural e bem humano deixado para nós, seres humanos, deixado para cada um. O que falar então de Jairo? Um homem importante. É o mesmo que falar de você como pai, como mãe, como filho. Você tem a sua importância, você tem a sua religiosidade, tem a sua fé. O que falar desse homem? Verso 22 e 23 do capítulo 5 nos diz assim: chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu Jesus, lançou-se-lhe aos pés. Lançou-se
aos pés. Ele lhe rogava com instância, dizendo: minha filhinha está nas últimas, rogo que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Para que sare e viva. O homem entendido do Pentateuco, da lei judaica, agora recorre a Jesus de Nazaré. O que falar de Jairo? É falar de um pai preocupado, igual a muitos que tem aqui, que faria qualquer coisa para alcançar o coração da sua filha, do seu filho, para amparar. Quantas mães estão lavando roupa, varrendo casa, estão sendo diaristas, estão ganhando um salário muito minguado, chorado, para manter a família. Quantos pais de famílias estão, como diz a gíria, ralando, dando seu suor, suas lágrimas, e quanto mais o sangue, se preciso for, para manter a sua vida com dignidade. O que falar de Jairo? A importância que tinha como religioso, como pai, como cidadão, como referencial de uma sociedade. Vemos além disso, vemos o seu coração. Deus olha o coração do homem, e quando viramos as páginas da vida, vemos a história de um pai apaixonado por uma filha que estava extremamente enferma. Foi esse diagnóstico na boca de um leigo. O pai disse: minha filha, Senhor, está extremamente enferma. E quantos dos nossos filhos estão extremamente enfermos, e que nós não estamos recorrendo a Jesus? Uma oraçãozinha ali, acolá, parece uma rezazinha de cada dia, a mesma repetição. Chegarmos juntos no Mestre, olhar os seus olhos e ele ver o meu e o teu coração. Falar de Jairo é falar de mim, de você, enquanto pai, enquanto um homem ou uma mulher que precisa da graça de Jesus para ver os nossos filhos sarados, tratados, crescidos, formados, com direcionamento. Enquanto pai, eu não desejo um sucesso fantástico para meu filho, que ele seja um grande empresário, mas eu quero que ele seja um servo do Senhor Jesus Cristo. Esse será o maior sucesso na vida de um homem que é pai e que tem um filho. Jairo ansiava, desejava ardentemente ver sua filha curada, e recorre à fonte da vida, recorre àquele que poderia e pode eternamente curar as pessoas. Jesus de Nazaré, que deseja virar as páginas da tua vida. Mas a Bíblia segue mais adiante, e nesta compreensão histórica, nós vemos Jesus se encaminhando, acompanhando aquele homem para a sua casa, e a Bíblia diz que uma grande multidão o acompanhava e o comprimia, e apertava, tocava, queria ouvir, sentir. Jairo é mais uma parte integrante desse cenário, mas de repente adentra uma outra pessoa. E o que esperar de uma mulher hemorrágica? O que se esperar de uma mulher hemorrágica? O que dizer de um Jairo, de um pai? O que falar de uma multidão? Vamos pensar então que se esperar de uma mulher que está sangrando, com um sangramento crônico, uma mulher que a Bíblia diz que tinha posses e todos os seus recursos foram gastos de médico a médico, sem nenhum sucesso. Eu não sei se ela morava em Parnaíba e os médicos não davam jeito. Infelizmente nós estamos bem desclassificados na área de saúde. Oxalá Deus desperte o investimento para essa cidade tão linda e tão necessitada de tudo, inclusive da graça de Deus. O que se esperar de uma mulher que sangra, que se esvai constantemente? Esperamos que ela morra a qualquer momento, porque o sangue está indo embora. Esperamos que ela esteja paralisada no canto de uma parede, em uma casa escura, sem poder fazer nada. Não pode cozinhar, não pode bater, não pode nem, quem sabe, respirar. Todo o corpo dói, toda a vida está se esvaindo. Uma mulher que tanto tempo agora padece. Marcos capítulo 5, 25 a 34, começa a narrativa dizendo
Ora, certa mulher que havia 12 anos que padecia de hemorragia e que tinha sofrido bastante das mãos de muitos médicos, que tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, sofrimento. Não eram médicos que davam palavras de acalento, eram médicos que diziam: não tem jeito, minha filha, volta para casa, você já morreu e nem enterraram, não percebeu não? Esse sangue não para, você vai morrer. É porque nós, os médicos aqui na Palestina, somos sinceros, e ela sofria na mão de médicos por 12 anos. Mas ela foi ao médico, ela precisou apenas tocar nas suas vestes. E esse mestre disse: eu senti sair de mim virtude, bênção, cura, porque alguém tocou-me por fé. E aquela mulher não era desejada no meio da multidão, primeiramente porque era mulher discriminada, estava fora do ciclo de convivência. Mulher e criança era zero, principalmente as mulheres. Criança sempre atenta ali, lá, faz uma brincadeira a outra, mesmo que o pai dê uma paulada para lá, vai para lá, menino. Mas as mulheres eram proibidas de estar no ciclo no meio dos homens. E o mais agravante, aquela mulher estava enferma, com fluxo de sangue, e para o judeu ela estava imunda. E a imundície maior estava na mente e no coração daquelas pessoas que não aprenderam a passar as páginas da vida. E não era fácil para aquela mulher, naquele dia, dizer: Senhor, me ajuda a passar as páginas da minha vida, reescreve uma nova história no meu coração. E o Senhor disse: alguém me tocou. E aquela mulher disse: fui eu que te toquei, Senhor. Ah, foi você? Fui eu estou curado. E aquela multidão sabia que havia 12 anos que aquela mulher era imunda, considerada imunda porque sangrava. Já não era mais ninguém porque não tinha dinheiro, estava morrendo, padecendo. Mas o que esperar desta mulher? Esperar a sua fé, a sua esperança, a sua confiança plena em um Deus que age e que muda a sua sorte, muda a sua vida. A Bíblia diz que Jesus Cristo seguiu. Parece que as atenções estavam agora naquela mulher, a curiosidade da multidão. Olha o mestre, eu ia falar, olha o que aconteceu. Você não é Dona Maria lá que tinha aquela mansão e vendeu, que tinha um problema hemorrágico, não sangra mais, está bem. E os curiosos ali ficaram. Enquanto isso, Jairo disse: mestre, e a minha filha que está extremamente enferma. Parece que Jesus se atrasa nas coisas. Se estava extremamente enferma, ainda estava viva. E Jesus parece que custa propositalmente. E quando Jesus Cristo disse: eu vou contigo agora, alguém chega e diz: olha, Jairo, não incomoda mais o mestre. O porta-voz da morte, da tristeza, da desgraça, ainda se encontra instalado nas igrejas, dizendo: não vai dar certo, seus problemas não têm mais solução. Para você não tem, para mim talvez também não tenha, não tenhamos nenhuma perspectiva de melhora, mas para Jesus tudo vai dar certo, tudo melhorou, porque o Senhor faz isso na vida da gente. Mas a Bíblia diz que Jesus se aproxima da casa daquela mulher e ouviu muito pranto, muito choro. Vamos ver aí Marcos capítulo 5, do verso 38 a 40, nos diz assim as Escrituras Sagradas: e quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, na casa de Jairo, viu Jesus com alvoroço e os que choravam e faziam grande pranto. E entrando disse-lhes: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não morreu, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele vieram, entrou onde a menina estava. O que pensar das mulheres choronas, das carpideiras, mulheres contratadas para chorar, mulheres que choravam por aquele
filho já não tinha mais vida, estava morto. O que falar das mulheres que choram nas igrejas, dos homens que choram? Choram propositalmente, choram porque dói alguma coisa. O que falar dessas mulheres? O que pensar delas? Pensar o quê? As mulheres eram pagas para abrir a boca e chorar. E hoje, quando eles choram, quantos choram? O que pensar de você, meu irmão, minha irmã, que chora? E todas as vezes que eu chamo para orar, está aqui dizendo: Senhor, tem compaixão de mim, eu quero tocar nas tuas vestes. Pensar que você tem necessidade, pensar que você é gente, pensar que você sente dor, pensar que a humanidade é cruel demais, as palavras te ferem, as lágrimas correm nos teus olhos, o coração está aflito, está agonizante, mas ainda está chorando aos pés de Jesus. O que pensar das pessoas que choram? Choram por chorar, por gostar de chorar? Cientificamente, aqueles que choram com alegria, por terem uma vitória, conquistaram aí um prêmio, choram de alegria, a cabeça não dói. Fluem naturalmente as lágrimas das emoções, da alegria que flui do coração. No entanto, cientificamente e na prática, na praticidade do dia a dia, no senso comum, nós encontramos as pessoas, eu e você, quando estamos angustiados, nervosos, tensos, começamos a chorar. Chorar com o peito que dói, com as emoções rasgadas, com a esperança que nos falta. A cabeça dói. Os olhos, as lágrimas parecem que são lágrimas de sangue. Parece que uma laranja está sendo espremida. A minha e a tua vida, a vida da humanidade é assim, choramos. Mas no Nordeste, do Cabra da Peste, diz o seguinte: homem que é homem não chora. Tu visse? Eu digo: vi. Que homem que é homem aprenda a chorar. E a chorar aos pés de Jesus, dizendo: Deus, tem compaixão de mim. O que pensarmos dessas mulheres de hoje, desses homens de hoje que choram? Continue chorando, porque o Senhor vai te consolar, enxugar nos teus olhos toda a lágrima, confortar o teu coração. E quando você um dia adentrar esse santuário com a vitória na sua alma, no seu coração, na sua vida, é como se fosse um grande troféu que você levantasse e suas lágrimas descerão. E você dirá: grandes coisas tem feito o Senhor por mim, por isso estou chorando de alegria, porque o Senhor me trouxe a vitória. Você recebe essa noite a vitória do Senhor? Diga: recebo. No nome de Jesus. No nome de Jesus. O que fazer diante de uma menina morta? Jesus disse: por que estão chorando? Ela está dormindo, ela não morreu. Aí aparecem aqueles que deram gargalhadas: o mestre não é tão bom assim, não é tão inteligente, a menina já está morta. E esse tal de mestre lá da Galileia, lá de Nazaré, lá não sei de onde, diz que a menina está dormindo. Está doido. Jesus Cristo pede para todo mundo sair dentro de casa. Entrou com seus pais, com os pais daquela criança, com Jairo e a sua esposa, e os discípulos acompanharam. Jesus adentra aquele quarto e vê uma menina morta. E o que fazer diante de uma menina morta? O que fazer diante da morte? O que fazer diante de uma falência emocional, espiritual, física? O que fazer diante de um quadro desse? Sentar-se ao lado do problema, ao lado da morte, e dar glórias a Deus. O Senhor Jesus Cristo sentou à cabeceira da cama, pegou as mãos daquela criança e declarou vitória. Marcos 5, 41 e 42. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi. E traduzido é: menina, adite Diego, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou
e vou-lhes andar, pois tinha 12 anos, e logo foram tomadas de grande espanto. Menina, mulher, homem, jovem, levante-se. Os teus sonhos não morreram, as tuas lágrimas vão ser estancadas, as tuas feridas serão tratadas por Jesus. O que fazer diante do quadro deplorável dessa humanidade, das crises que eu e você passamos? É permitir que Senhor Jesus esteja do nosso lado, segure as nossas mãos e diga para nós: levante-se, e levante-se com fé, porque eu declaro que você está vivo e cheio de esperança. Levante-se, levante-se, porque a partir de agora eu viro a página ou as páginas da tua vida. Foi isso que Jesus Cristo fez. Uma mulher, o fluxo de sangue. Foi assim que Jesus Cristo fez com a multidão, virou a página da história, deixando o legado de um grande milagre de fé. Foi assim que Jesus fez no coração de um pai, virou a página da sua existência de uma crise. Agonizante estava aquele pai, rasgando-se por dentro por sua filha que está morta. Deu lições também às que choravam e àqueles que não criam. Senta-se ao lado daquela menina e vira a página pesadíssima, porque aquela menina já não tinha mais vida, e a Bíblia diz: enquanto a vida há esperança. Mas cessou a vida, e o Senhor disse: vida, volte e adentre ao corpo dessa criança e ela viverá. Jesus Cristo dá vida àquele que está morto, Ele ressuscita aquele que a gente pensa que não tem mais solução, os nossos sonhos, a nossa esperança, a nossa fé, que parece que já morreu, e do entulho do nada o Senhor faz brotar a esperança, faz brotar a grande fé que vem do coração de Deus para o nosso coração. E a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas que creio que existe e que é real. Portanto, querido, querida, deixa o Senhor passar nessa noite as páginas da tua vida, e quando passar a página da tua vida, elas vão ficar brancas, e o Senhor vai escrever uma nova história de amor para você viver 2012 cheio de esperança e cheio de graça. Só nos resta crermos no Senhor Jesus Cristo. Só nos resta crermos no Senhor Jesus Cristo e deixarmos Ele virar as páginas das nossas vidas. Amém, querido?